Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma edição do programa Estude e Viva, transmitido pela Web Rádio Estação da Luz. Nosso programa que é transmitido em várias línguas, a portuguesa, a espanhola, a inglesa, francesa, alemã, italiana. E nós convidamos a todos a nos seguirem nas redes sociais e ativarem a nossa programação para que recebam a programação de todos os programas da casa. Esse programa que nasceu a partir das perguntas que foram enviadas para o Web Rádio Estação da Luz e que nós organizamos por tema e à luz da doutrina espírita nós buscamos as respostas para as nossas reflexões durante o programa. E hoje um tema muito especial, já que se aproxima o Natal. Mais uma vez, nós vamos celebrar aí a presença do nosso Jesus. Então, o tema de hoje, Jesus, o guia e modelo. E nós vamos fazer a nossa prece e, na sequência, vou convidar a Renata Gonçalves, que apresenta o programa junto comigo. Eu sou o Glauco Gonçalves,
para que ela possa fazer a nossa leitura inicial, nossa leitura de harmonização, e depois a gente passar para os questionamentos e as respostas. Então nós vamos orar. Querido Mestre, doce Jesus, mais uma vez iniciamos o estudo, rogando ao Mestre amado muita luz e proteção, inspiração para as reflexões neste momento. Que as boas vibrações possam serenar os nossos corações e que, Senhor, saibamos absorver a paz que o Senhor nos prometeu. Ampara, Mestre amado, a todos os corações aflitos nos dois planos da vida. Que a tua paz possa tocar os corações, de maneira que a família universal possa, Senhor, aprender aquele seu bendito ensinamento de amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Muito obrigado, Mestre amado, por mais essa oportunidade. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Renata, poderia, por gentileza, fazer a leitura de harmonização? Primeiramente, cumprimentar a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais um programa. E eu separei para a gente fazer aqui a nossa leitura inicial, a introdução, né? O prefácio de uma obra que eu gosto muito, que é a Antologia Mediúnica do Natal. E essa é uma obra da FEB, né? Publicada pela FEB, onde foram reunidos vários textos psicografados por Francisco Cândido Xavier em torno de Jesus e em torno do Natal. Então, é uma obra de espíritos diversos, e o seu prefácio ele é de uma beleza singular. Eu peço a liberdade para ler. Senhor, enquanto as melodias... oferta de Natal, o título. Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também, ante o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. De novo, alcançam-nos os ouvidos as vozes angélicas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E lembramo-nos do tópico inesquecível da narrativa de Lucas. Havia na região da manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Desde o momento em que os pastores, maravilhados, se movimentaram para ver-te, na hora da alva, começaste, por misericórdia tua, a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra. Todavia, muito antes que te homenageassem com ouro, incenso e a mirra, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou a acolher, em primeiro lugar, as pequeninas dádivas dos últimos. Só tu sabes, Senhor, os nomes daqueles que algo te ofertaram, em nome do amor puro, nos instantes da estrebaria. A primeira frase de bênção, a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento. Os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado. Os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem. A primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimo para que te não faltasse assistência,
A bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos. O feno para o animal que devia transportar-te. Hoje, Senhor, que quase 20 séculos transcorreram sobre o teu nascimento, nós, os pequeninos obreiros desencarnados com a honra de cooperar em teu evangelho redivivo, pedimos vênia para algo ofertar-te. Nada possuindo de nós, trazemos-te as páginas simples que tu mesmo nos inspirastes os pensamentos de gratidão e de amor que nos saíram do coração, em forma de letras, em louvor de tua infinita bondade. Recebe-os, ó divino benfeitor, com a benevolência com que acolheste as primeiras palavras de respeito e os primeiros gestos de carinho com que as criaturas rudes e anônimas te afagaram na gloriosa descida à terra. E que nós, espíritos milenários, fatigados do erro, mas renovados na esperança, possamos rever-te a figura sublime nos recessos do coração e repetir como o velho Simeão após acariciar-te na longa vigília do templo. Agora, Senhor, despede em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os nossos olhos viram a salvação. Emmanuel. Lindo texto, muito inspirador. Jesus possa sempre nos inspirar, nos auxiliar nessa nossa caminhada. A primeira pergunta que nós recebemos do nosso irmão Jeremias Barreto, da Sé, lá do centro da cidade de São Paulo, e ele questiona o seguinte: o homem Jesus e persona Jesus não foi registrado por nenhum dos historiadores de sua época. Não falo aqui dos primeiros seguidores que, devido ao amor e perdão que ofertaram aos seus perseguidores e aos sofrimentos recebidos, e sim Jesus homem, que passou em brancas nuvens pela história oficial. Por quê? Primeira coisa que a gente tem que pensar, né, que a gente está falando de uma época, né, ele coloca aí um questionamento. Primeiro, né, a gente tem que lembrar que Jesus, ele é guia e modelo para a humanidade, ele é o governador planetário, conforme nós recebemos, né, a revelação através da doutrina espírita, mas nós precisamos ter atenção também por uma questão do tempo. Aquela época não era comum, não era tão fácil fazer registros. Então não se tinha o costume, eles são herdeiros, né, de uma tradição de oralidade muito grande. Então os ensinamentos da Torá no tempo de Jesus, eles eram transmitidos de boca em boca. Então se aprendia no lar, se aprendia na sinagoga. Eles tinham os registros, sim, mas não era comum o registro histórico, o registro do cotidiano. Não era comum as pessoas também terem acesso a livros, terem acesso à escrita, muitos não sabiam ler, muitos não sabiam escrever, então é um tempo completamente diferente do nosso. Ainda que se tivesse feito registros, nós temos o desafio do tempo, principalmente por ser uma região extremamente deserta. Nós temos a limitação de que se algo se escreveu na época, isso se perdeu com o tempo. Mas muito embora não se tenha registro direto dos historiadores da época, como a gente sente falta de ter acesso, nós temos sim um historiador, que é Joséfo, que é um historiador que foi testemunha ocular da própria destruição do templo, no ano 70, depois de Jesus, que ele deixou, sim, muitos registros. E esses registros, a gente consegue acessar parte desse trabalho nessa obra, que é o Novo Dicionário da Bíblia, de John Davis, Ragnos, a editora,
Então, é um dicionário bíblico, onde a gente pode ter acesso a informações acerca tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, né? Um dicionário como um dicionário comum que nós temos, porém de termos bíblicos. E ele, a fonte principal dele é justamente a obra de Joséfo, que é um historiador do tempo de Jesus, cuja a obra, ou parte dessa obra, sobreviveu ao tempo. Mas, muito embora nós não tenhamos registros históricos claros, ou muitos historiadores fazendo referência a Jesus, a sua imagem, ela não passou despercebida pelo tempo. Então, Jesus dividiu a história. A imagem, a presença dele no planeta, ela não deixou de ser considerada, tanto é assim que ele é a personalidade mais biografada da história. Não existem mais biografias de outras personalidades que não seja do próprio Cristo. Então, ele é alvo de pensamentos, de religiões, de filmes, de literaturas, de biografias. Então, a sua personalidade, ela marca o tempo até hoje. Isso porque a sua presença entre nós, ela é muito maior do que a gente consegue mensurar. Então, ele é o governador planetário aqui na Terra, e por isso ele marca tantos os corações, independente dos registros históricos da época. É isso, Glauco. Muito bom, né? Só lembrando que a prensa foi inventada em 1439 por Gutenberg, e somente a partir daí a gente teve uma revolução dos impressos, e o que permitiu, inclusive, disseminar aí a cultura e desenvolver a parte intelectual para abrir campo para o espiritismo, né? Até então, naquela época, as cópias eram feitas todas à mão, e você tinha ali um número muito reduzido de literatura de uma maneira geral. Aqui. Muito bom, Renato. Tem um dado, você me fez lembrar, Glauco, tem um dado há 2000 anos, que Publio Lentulus fala que a tiragem de livros no Império Romano, naquela época onde o livro se passa, não passava de 600 livros por ano. Então, imagina, né, 600, o que seria hoje, né, em relação ao que é impresso no mundo? 600 livros é muito pouco, porque justamente essa limitação que o Glauco lembra, né, da escrita. Se a gente pegar uma escola que talvez tenha em média aí 2, 3 mil alunos, não dá para suprir a necessidade de uma turma ali, de uma escola, se a gente pensar só na dimensão, né? Muito bom. Renato, temos uma outra pergunta aqui, também do nosso irmão Jeremias Barreto, e ele coloca a seguinte dúvida: Jesus é modelo e guia para a humanidade, segundo a doutrina espírita. Porém, no mundo, apenas um pouco mais de 2 bilhões dos mais de 8 bilhões de habitantes são conhecedores de Jesus. Como? Por quê? De que forma chegará aos outros, se nem sequer o conhece? Essa é uma questão interessante, que a gente precisa refletir sobre uma perspectiva diferente. Quando a gente fala que Jesus é guia, modelo e governador planetário, nós temos que levar em consideração que Jesus está nos planos de fundação do orbe terrestre. Então, todas as organizações planetárias, todas as civilizações que hoje cobrem o orbe, sendo elas cristãs ou não, elas têm a sua origem no pensamento de Jesus. Aí a gente lembra aqui que uma obra, para que a gente possa ler a respeito da formação do orbe, é justamente A Caminho da Luz, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, pela editora FEB. E é uma obra muito preciosa, e ela tem aqui um capítulo, justamente o capítulo 12, cujo título é A Vinda de Jesus. Mas independente desse capítulo que ele vai tratar sobre a vinda de Jesus, a obra como um todo, ela nos auxilia na compreensão do planeta, da organização do planeta, das civilizações que existiam antes de Jesus. Então, Jesus, ele está no pensamento que gerou a Terra. Então, por assim dizer, ele faz parte da história de todas as civilizações. E em todas as civilizações, ele enviou os seus mensageiros, que puderam fundar
as bases do pensamento religioso e moral nos diferentes continentes. Então, muito embora nós tenhamos uma China que não seja cristã, mas a base moral que reside na organização daquela cultura, ela tem por origem o pensamento do Cristo. Então, todos os mensageiros que ela pôde registrar ao longo da história, eles chegam ao planeta obedecendo ao pensamento do Cristo. Então, todas as vezes que mesmo eu, sendo alguém que não acredita em Deus ou não acredita em Jesus, todas as vezes que eu me movimento sobre padrões éticos de convivência em sociedade, sobre padrões de ética profissional, eu estou seguindo os padrões do Cristo. Então, eu obedeço a essa mensagem desse guia e modelo, seguindo o que de bom existe ofertado no planeta, independente de receber o título de cristão, independente de já ter ouvido falar do Cristo. Então, uma mãe que embala um filho e que ensina para ele o caminho do bem e o caminho do mal, ela é uma serva do Cristo. Então, nós não necessitamos de ter o nome, de conhecer a biografia, de ler a Bíblia, para que nós sejamos verdadeiros cristãos. Então, nós temos, entre as pessoas que não possuem uma fé, muitas vezes, um trabalho no bem maior do que aquelas que professam a religião publicamente. Então, ter Jesus como guia e modelo não depende de receber o título de cristão e de conhecê-lo. Depende exclusivamente de nós estarmos em sintonia com os ensinos morais, com a verdade do Cristo que está impressa no universo. Então, o Evangelho de Jesus, ele não é só a Bíblia. O Evangelho de Jesus está aqui, contido na Bíblia, no Novo Testamento. O Evangelho de Jesus, ele está no planeta, inspirando todo o pensamento bom. Muito bom, Renato. E lembrar que Jesus está no planeta antes mesmo dele encarnar aqui conosco. Se a gente pegar, você citou China, né? Se a gente pegar o que Confúcio representou para a China, se a gente pegar depois do Cristo o que Gandhi representou para todo o planeta, Gandhi não era cristão, mas era, sem sombra de dúvidas, um grande missionário de Jesus. Então, independentemente do título que a gente dá, daquilo que a gente vai nomear, Jesus está presente em todos os locais que a gente tem a bondade, tem amor, tem a misericórdia, independentemente da crença, da fé e da religião. Aí a gente lembra, né? Por isso João coloca lá, logo no início do seu evangelho, né? Ele que era o discípulo amado, amado porque muito amava Jesus. Ele coloca, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1, de 1 a 5. Então, esse verbo de Deus é o próprio Cristo. Tá bom. Renata, como analisar a passagem de João, capítulo 2, versículos 1 a 5? Você acabou de ler para a gente, né? Maria de Nazaré já tem uma ideia. E quem era o seu filho Jesus? Essa é a pergunta da Rita Aguilar Prado, pesqueira do Pernambuco. Isso. Só retificando aqui, Glauco, eu li o capítulo 1, versículo de 1 a 5. E a pergunta dela está no capítulo 2 do Evangelho de João, né? Obrigado. Eu vou ler aqui para a gente, eu separei qual é esse trechinho que ela faz referência, né? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes:
fazei tudo quanto ele vos disser. Então, essa é uma passagem maravilhosa que está narrada apenas no Evangelho de João. E, assim, nós temos poucas referências também à própria Maria dentro do texto evangélico, e essa, em especial, é uma que nos desperta um carinho muito grande. Porque é quando Jesus transforma a água em vinho, ou o seu primeiro milagre, ali narrado pelo evangelista João, e a gente sabe que esse vinho aí presente, ele representa a própria alegria, né? O vinho como a bebida que é fruto das uvas, né? Da videira, e o próprio Cristo ele vai se intitular como a videira verdadeira. Então a passagem ela é repleta de símbolos e de informações que são muito caras aos nossos corações e que a gente pode pedir a Jesus a oportunidade de trabalhá-la como um todo aqui no futuro. Bem, mas a gente tem aí a figura de Maria, e a pergunta da nossa irmã, ela vai dizer, né, será que Maria tinha ideia de quem era Jesus, da sua missão espiritual ali? Como a gente pode entender esse pensamento de Maria a partir desse trecho do Evangelho de João? A primeira coisa que a gente faz também é convidar vocês que possam buscar na playlist da Web Rádio Estação da Luz, um programa que foi feito com muito carinho pela querida Eurídice Saltini e a Sônia, e que a gente teve a oportunidade de participar, onde nós discutimos acerca da personalidade de Maria em vários momentos, né, da sua existência na Terra. E por esse trabalho a gente pôde concluir, a partir de revisão bibliográfica, principalmente da obra de Francisco Cândido Xavier, da sua psicografia, Humberto de Campos, né, ditado por Humberto de Campos, irmão X, que Maria era um espírito iluminado, com toda certeza. Mas todas as vezes que um espírito evoluído, ele adentra o planeta através de uma missão, ele também está sujeito a leis que regem esse planeta. Então, entre essas leis, nós temos o esquecimento do passado. Então, se Maria tinha noção de quem era Jesus, ela tinha, mas essa noção era do campo da intuição e não da ideia do fato em si. Porque ela estava sobre esse jugo do corpo, do esquecimento do passado, das convenções do planeta. Então, nós vemos ela, por ser um espírito evoluído, ter esses momentos assim onde ela indica essa presença iluminada de Jesus. Quando a gente lê a obra de Humberto de Campos, a gente tem acesso, a gente cita aqui o livro Boa Nova, que ele tem uma página, um capítulo só sobre Maria, mas ele tem um capítulo aqui muito especial também, o capítulo sobre Maria, ele é o capítulo que eu não separei aqui, bem, mas ele tem um capítulo aqui mais inicial, o de Maria está mais no final, não consegui localizar aqui não, que é o capítulo 2, que é Jesus e o precursor. O de Maria não seria o último, Renata? Ou o penúltimo? Ah, é o último, ótimo, isso mesmo, Glauco, é o último. Uhum. Capítulo 30, obrigada. Mas ele tem um capítulo muito especial aqui, que é o 2, onde ele vai trazer assim, um diálogo entre Maria e Isabel, a respeito das crianças, né, que seriam Jesus e João Batista, e a gente tem acesso a esse sentimento de Maria com relação ao futuro de Jesus. Ela sabia que ela estava diante talvez de um profeta, dentro da limitação que o conhecimento dela, enquanto espírito encarnado, podia oferecer. E como o próprio coração evoluído, né, de espírito já bem colocado, na evolução do planeta, podia trazer. Então, ela tinha, sim, uma consciência da intuição e do coração, da grandeza da missão de Jesus, mas ela não tinha acesso às informações como um todo, tendo em vista que ela estava sujeita a esse processo da reencarnação, como a gente já disse. Desculpa. Então, Emmanuel, ele vai comentar esse versículo de número 5, Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser, e nós somos os serventes, que estamos trabalhando nessa grande vinha do Cristo.
E nós precisamos fazer tudo quanto Jesus nos recomenda, para que a gente possa ter esse vinho da alegria. E Emmanuel ele vai comentar essa página no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo de número 171, que é um capítulo maravilhoso. E o título do capítulo é justamente Palavras de Mãe. Não sei se o tempo nos permite a leitura completa, mas vamos ler um trechinho aqui. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas, indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores do mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante os corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Emmanuel. Tá aí a página, a referência para vocês. Maravilhosa, né? Então, essa é Maria, nos indicando a fazer tudo quanto Jesus nos disser. Amor ao próximo, amor a Deus, honrar pai e mãe, e todos os ensinos preciosos do seu Evangelho de luz. É isso, Glauco. Todas as vezes que eu estou em aflição, estou em dificuldade, eu procuro me lembrar justamente daquela mensagem no capítulo 30 do Boa Nova, onde os sofredores procuravam a Mãe Santíssima e ela sempre com muito amor dizia: tudo passa. Então, tudo vai passar. Renato, temos mais uma pergunta da Solange Paiva, de Alvorada, Anápolis, Goiás, que ela pergunta o seguinte: apesar de ter sido o pai carnal de Jesus, José de Nazaré tem de 3 a 4 linhas no Novo Testamento. Apesar de saber da grande importância daquele obediente servidor de Deus. Então, acredito que a dúvida dela é em torno dos poucos registros que tem sobre José, né? Por quê, Renata? A gente teve a oportunidade também de trabalhar esse tema com a Eurídice e com a Sônia aqui na Estação da Luz, Web Rádio Estação da Luz. E vocês conseguem resgatar também esse programa a respeito de José da Galileia. E a gente teve a oportunidade de conversar muito acerca dessa personalidade iluminada de José. Bem, existem várias teorias, né, de por que José passa na história sem tantos registros. A gente já falou, né, na primeira pergunta, a respeito da escassez dos registros, por que era tão difícil, né, a ausência de papel, de acesso a livros, a leitura, a escrita, enfim. Então, nós temos esse primeiro desafio.
O segundo é que acredita-se, né, que a imagem de José ela teria sido diminuída para que a imagem de Maria e de Jesus também, né, para que a imagem de Jesus enquanto Filho de Deus, ela prevalecesse pelos registros, pela igreja, né? A igreja, ela como que tivesse manipulado um pouco essas informações para que pudesse justificar Jesus enquanto personalidade divina. Porque nós sabemos, né, que algumas religiões acreditam que Jesus é Deus na Terra. Nós espíritas pensamos de maneira diferente, né, a partir da reflexão que nós fazemos a respeito do texto evangélico, e também das revelações que nós temos na literatura espírita, que Jesus é nosso irmão mais velho, governador planetário. Então, Jesus não é Deus. Deus é Pai, Jesus é Filho. E Jesus é esse Filho a serviço de Deus. Então, para as religiões tradicionais, para Jesus ser Deus, ele não poderia ter pai. Então, esse pai ele é meio que apagado, desmanchado da história. Mas, independente de não se ter registro sobre ele, nós podemos oferecer a ele a homenagem do coração e do sentimento, em virtude da grande missão que ele desempenhou ao receber nos braços tanto Jesus quanto Maria. Então, a missão de Jesus na Terra estaria comprometida se não fosse a disciplina, a atenção, o amor, a dedicação de José da Galileia. Então, ele é uma personalidade divina. E quem faz a ele uma homenagem maravilhosa dentro da doutrina espírita é Emmanuel, nesse livrinho maravilhoso chamado Levantar e Seguir, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, cujo título é justamente José da Galileia. Vou ler para vocês o trechinho que vale muito a leitura e a reflexão a respeito dessa personalidade maravilhosa. O título é José da Galileia. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Mateus, capítulo 1, versículo 20. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atentamos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus, que é o papel dos humildes, né? Da caridade sem alarde, da mão que faz o bem sem que a outra tenha ciência. Então, ele é um exemplo de homem integral, que soube cumprir a sua missão.
É isso, João. Sem dúvida. Muito bem, Renata. No quesito da fé, qual dos seus principais apóstolos tem maior fé, mais robusta? Essa é a pergunta da Linda Batista, de Recreio, Rio de Janeiro. É claro que a gente vai voltar no tempo para responder essa questão, porque existe uma distância muito grande entre quem eram esses apóstolos no tempo de Jesus e quem eles são hoje. Então, se a gente pudesse aqui sentar numa assembleia com os 12 apóstolos inicialmente, né, os 12 discípulos, eles já não são mais os mesmos, né? Pedro já não é mais aquele que vacilou na sua fé ali no momento da crucificação. Inclusive, tem um texto muito divertido, inclusive, muito profundo, do irmão X, eu não sei se o Glauco vai lembrar qual que é o livro, onde Simão Pedro tem um encontro com Humberto Campos, com o irmão X, no plano espiritual não, aqui na Terra, né? Eles se encontram aqui em Belo Horizonte, a gente está falando de Belo Horizonte, numa praça muito conhecida aqui em Belo Horizonte, que é a Praça Raul Soares, e que a gente tem a oportunidade de ver com frequência essa praça, porque é uma praça muito central. Quem conhece Belo Horizonte, bem próximo ao Mercado Central de Belo Horizonte. E é uma página belíssima, né? Onde a gente vai ver assim, quem é esse Simão Pedro hoje. Bem, mas se a gente voltar no tempo, eu acredito que a pergunta da nossa irmã ela faz referência à posição desses discípulos em relação a Jesus naquele tempo, né, da convivência direta com o Mestre. Nós temos 12 discípulos diretamente ligados para ele, a Jesus. E é claro que Jesus depois ele vai escolher mais 70, e depois ele vai escolher mais 500. Então, esses discípulos, eles foram multiplicados pela ação de Jesus. Mas dentre os 12, a gente vai perceber no texto evangélico a presença quase que frequente de 3 personagens, que seriam eles: Pedro, Tiago Maior e João, seu irmão. Então, muitos diálogos, muitas discussões, a própria presença, quando a gente vai estudar a transfiguração, por exemplo, que é quando Jesus sobe ao Monte Tabor e tem um diálogo abençoado ali, transfigurado, com Moisés e Elias, que quem tem a oportunidade de testemunhar e de cooperar nesse fenômeno mediúnico são justamente esses 3 personagens, Pedro, Tiago Maior e João. Que o Tiago Maior e João eram seus irmãos, nos dando a entender que esses 3, eles teriam assim o coração mais trabalhado pelo tempo. No livro Coragem, Emmanuel ele vai falar assim que os discípulos eles não pertenciam ao acervo moral da Terra, nos dando a entender que eles estavam um passo adiante no processo evolutivo, justamente para que eles servissem de modelo, de inspiração para todos nós. Então, dentre esses 12, 3 talvez estivessem mais trabalhados pelo tempo e mais preparados para receber essa mensagem do Cristo. Então, a gente vai ver que logo depois desse momento ali onde Pedro balança da crucificação, ele vai se tornar um líder espiritual daquele grupo e tem um papel fundamental na edificação do cristianismo primitivo, na continuidade do pensamento de Jesus, na criação da Casa do Caminho, que tem um papel fundamental ali naqueles primeiros tempos em Jerusalém. Tiago Maior vai ser o primeiro dentre eles que vai perder a vida em nome de Jesus. A gente sabe que o primeiro mártir é Estevão, mas o primeiro dos discípulos a morrer é Tiago Maior, e ele perde a vida justamente pelo amor que ele tinha demais a Jesus, né? Então ele é condenado, perseguido e morto. Irmão X, inclusive, ele tem um texto onde ele vai falar como Pedro se sentiu diante da morte de Tiago, num diálogo maravilhoso com Jesus, me parece que está em Contos Desse de Outra Vida. E a gente vai ter João como sendo o último a desencarnar, já em idade avançada, e que coube a ele a missão de trazer um evangelho com uma perspectiva completamente diferente dos demais, né, que são os sinótipos, e também o Apocalipse. Agora, entre os 12 também, no próprio livro Boa Nova, que a gente citou aqui agora,
tem uma informação interessante que dos 12, os 10 estavam quase que o tempo todo com Jesus, enquanto que Judas mantinha a sua loja em Cafarnaum, de quinquilharias, e Mateus estava sempre muito ligado à coletoria, porque ele era cobrador de impostos, como a gente conhece a história de Mateus. Então, a gente tem essas informações para que a gente possa chegar a se aproximar, né, da resposta da nossa querida Linda Batista, a respeito dessa personalidade dos discípulos. E a gente deixa a recomendação, né, do livro Boa Nova, vou pegar ele aqui de novo, me parece que é o capítulo 2, que fala sobre os discípulos. A gente tem o 4, que é a família de Zebedeu, que vai falar justamente de Tiago e de João. E nós temos o capítulo 5, que vai falar a respeito dos discípulos de Jesus. E também uma outra obra maravilhosa, que é Jesus no Lar. Jesus no Lar, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, e que ele vai trazer os primeiros cultos no lar, né? O primeiro culto no lar fundado por Jesus na casa de Simão Pedro, e o diálogo que Jesus travava com os discípulos e demais pessoas que compareciam a esse culto do evangelho no lar. E nesse diálogo a gente vai tendo uma ideia de como eram as personalidades desses discípulos, né? Fica aí a recomendação para aprofundar no tema. Bom, Renata, eu achei a obra aqui. Para quem quiser ler depois, eu fiz um banner aqui rapidinho. Crônicas de Além Túmulo, está no capítulo 20. O título é Pedro, o Apóstolo, onde o irmão X vai narrar o encontro dele aqui na Praça Saul Soares, em Belo Horizonte, com o apóstolo Simão Pedro. É imperdível, né, Glauco? Imperdível a leitura, e a gente vai entender aquilo que a gente já comentou no início, né? Muito bem respondido pela Renata, do Jesus espiritual é muito diferente do Jesus dogmático, do Jesus ritualista que a gente pinta por aí. Muito bom. Isso me fez lembrar outra questão, Glauco, porque quando a gente analisa Judas, por exemplo, a gente vai ter o Judas no tempo de Jesus e hoje nós temos o apóstolo redimido. E muitos textos também de Irmão X, onde a gente tem acesso de como está esse Judas hoje, né? É verdade. Muito bom. Renata, Jesus, nos seus discursos, sempre fala da esperança do reino dos céus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 5, ele fala que os brandos possuirão a terra. Somente nessa citação, ele, desta forma, tem uma explicação à luz do Espiritismo? Essa é a pergunta da Solange Klein, Padre Bento, de Itu, São Paulo. É um trecho muito lindo, né? É uma referência que ela traz aí, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, que é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Contextualizar onde que esse versículo aparece. Ele é um trecho das bem-aventuranças, que são proferidas por Jesus no Sermão do Monte. Então, a gente tem ali o Sermão do Monte dentro do Evangelho de Mateus, também dentro do Evangelho de Lucas. E Mateus vai dizer, né, que Jesus sobe ao monte e, estando no monte, ele começa a ensinar não só os discípulos, mas também a multidão. E as bem-aventuranças, elas vão se configurar como um momento divino de luz e de bênçãos, onde Jesus resume toda a sua plataforma de trabalho, o seu objetivo com a sua missão na Terra. Então, quando a gente tem a oportunidade de refletir a respeito de cada trechinho, cada versículo das bem-aventuranças, nós temos acesso a essa grande riqueza. Então, nós temos esse trechinho que a nossa irmã faz esse recorte, né? Bem-aventurados, felizes daquele que se põe a caminho de Jesus, desse encontro a Jesus, porque eles, não qualquer um, mas aqueles que são os mansos, eles herdarão ou possuirão a terra.
Então, quando a gente pensa que nós somos espíritos em evolução na Terra, nós sabemos que nós temos a nossa evolução individual e também nós temos a evolução do grupo coletivo como um todo. Então, eu posso me evoluir, caminhar rapidamente e deixar o grupo ao qual eu pertenço para trás, né, nessa escala evolutiva, não no sentido de ignorá-los, mas porque eu já preciso ser matriculada em escolas mais avançadas de ensino dentro do grande universo, que é repleto de escolas-lar. Ou chega um momento onde o próprio grupo caminha e o planeta ele passa a sintonizar com um novo momento. E a gente sabe que nós estamos vivenciando esse processo de transição planetária, onde o planeta Terra ele vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e passará a ser um planeta de regeneração. E essa transformação, ela não é instantânea, ela é gradual. Então, a gente tem um período de transição realmente muito largo, muito grande, onde valores serão aferidos, testemunhos de fé serão necessários, nós teremos que nos utilizar, né, desses ensinamentos de Jesus para que nós possamos comprar essa passagem com destino à terra do futuro. E essa compra, ela é feita com o sacrifício do homem velho que a gente ainda carrega. Então, a gente precisa preencher certos requisitos, senão a gente não entra na festa nupcial, né? Assim, a parábola que Jesus conta. A gente precisa estar com a túnica nupcial para que a gente possa entrar nessa grande festa. Lembra que o texto que a gente leu, né? Que é a festa de noivado, que o texto que falava palavras de mãe, né? Que a terra vive o noivado com o evangelho. Então, nós iremos passar do noivado ao casamento com o evangelho. E para que a gente tenha esse casamento com o evangelho, esse casamento com Jesus, nós precisamos cumprir alguns requisitos. Entre esses requisitos está justamente a mansuetude, a qual a bem-aventurança faz referência. Então, nós precisamos, como a gente faz para ser manso? O manso, ele não é bobo, não é aquele que engole sapo, não é nesse sentido. Então, a gente tem que ter cuidado. Como nós estamos usando a palavra? Será que a gente está se encolerizando com frequência? Será que a gente sabe usar o silêncio de maneira adequada? Então, a gente tem que refletir a respeito da paciência. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu perdi a paciência. Paciência não se perde. Porque quando a gente tem a paciência, ela não escapa das nossas mãos. Ela vira uma virtude permanente nas nossas almas. E Emmanuel, ele vai comentar esse versículo em algumas obras que a gente separou aqui para a nossa reflexão. Uma delas é essa daqui, que é o Livro da Esperança. No seu capítulo 22, ele vai comentar. E o título é justamente Amenidade. E ele vai trazer algumas referências a respeito do uso do verbo, a respeito da cólera. E no final ele traz algumas orientações para os nossos corações com relação a essa conquista dessa mansuetude. Ele vai dizer, dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias, chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo a que nossa frase não resvale na intemperança. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumine a nós. Então tá aqui, para quem quiser ler o texto como um todo, o Livro da Esperança, capítulo 22, com o título Amenidade. Agora, tem um texto muito bonito também, que a gente separou aqui, onde Emmanuel traz essa referência, e ele está publicado no livro chamado Escrínio de Luz, cujo título é Mansos de Coração. E ele vai falar a respeito da indignação. Olha só o que Emmanuel vai trazer para a gente. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha, de certo,
exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. Acho que talvez o tempo não permita a gente ler o texto como um todo, né, Glauco? Mas assim, deixo aqui a referência. E o outro texto onde ele fala sobre a indignação, esse sim é o próximo que a gente deixou aí como referência, cujo título é Possuir. E ele está no livro Taça de Luz. E no finalzinho, Emmanuel vai falar assim para a gente. Convidou-nos o Divino Mestre ao equilíbrio, à cordura e à humildade, para que aprendamos a possuir em nome do Pai Excelso, a quem pertencem toda a propriedade, todo o poder e toda a glória da vida. E ele vai fazer um trocadilho, né? Usando a tradução, não herdar a terra, mas possuir a terra. Que existe uma diferença entre possuir e ser possuído. E o que nós vemos hoje na atualidade é que nós somos possuídos pela terra e não possuímos a terra. Existe uma grande diferença. Então a gente tem que fazer esse deslocamento e deixar para trás esses padrões de violência, do homem velho, do consumismo, do capitalismo, da vida material, exclusivamente sendo possuídos, consumidos por ela, para que nós possamos trabalhar em nós as virtudes, para que venhamos a possuir a terra no futuro. Começando hoje, com a gentileza, o amor e a caridade. Muito bom, Renata. Renata, nosso tempo está finalizando, e depois a gente pode até avaliar da sequência no tema, no próximo programa, em função das outras perguntas que ainda restam. Então, a gente convida a todos a se inscreverem no nosso canal, né, no canal da Web Rádio Estação da Luz, e é com muita alegria que a gente transmite mais esse programa, Estude Viva, e nós convidamos a todos a ativar aí o sininho, né, para receber as nossas programações, e que façam suas perguntas, né, pelo telefone que aparece aqui no nosso banner, e que nós organizaremos por tema e buscaremos as respostas à luz da doutrina espírita. Lembrando que o programa ele tem periodicidade quinzenal, ele é transmitido ao vivo, e na semana subsequente a gente tem a reprise da semana anterior. Então nós temos o mesmo programa 2 vezes, 2 semanas seguidas, e na seguinte a gente ou vai dar continuidade a depender do tempo, né? A gente investe no vagar necessário para responder as perguntas, e a gente vai dar sequência, então, no próximo programa, daqui 15 dias, lembrando que semana que vem vai repetir o de hoje, nas demais questões em torno do tema Jesus, nosso guia e modelo. Então, sintam-se todos convidados, e lembrando que se surgirem outras perguntas nesse tempo, a gente também tentará respondê-las aqui. Então, sintam-se à vontade de enviar as perguntas que o time da rádio amorosamente tem reunido com tanto carinho e organizado para que a gente possa chegar e respondê-las aqui.
Nós vamos encerrar a nossa transmissão da noite e depois, no estudo tão inspirador, vou convidar a nossa irmã Renata para fazer a nossa prece final. Muita paz a todos, um Feliz Natal e que Jesus nos abençoe e inspire sempre. Renata, por favor. Obrigada a todos pela presença amiga, pela colaboração, porque o programa ele é feito por vocês. Querido Jesus, divino amigo doce mestre, nesse Natal que se aproxima, Jesus, nós lhe rogamos mais uma vez que a tua presença amiga possa estar em nossos corações, em nossos lares, que possamos, doce Jesus, honrar a tua memória, mas que acima de tudo, Senhor, que nós possamos seguir-te os passos, os exemplos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Tu, Senhor, que é o nosso mestre de todas as horas, mesmo nos momentos mais pequeninos. Que possamos nos inspirar em tua palavra, em teu amor e na tua presença. Sê conosco, doce Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Muita paz para todos e que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.